Fala pessoal de Engenharia e Arquitetura, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor David Moraes. Na aula de hoje continuamos nossa parte introdutória aqui do AutoCAD. Iremos estudar na aula de hoje comandos de precisão geométrica no desenho. A gente ainda está na fase inicial de aprendizado do AutoCAD, daí a gente ainda não pode já partir diretamente para desenhar uma planta baixa, um corte, uma elevação, enfim. Então, quero pedir mais uma vez tua atenção, tua paciência, para que a gente aprenda ainda alguns comandos iniciais que vão lá na frente te dar mais versatilidade ao utilizar a ferramenta. Esses comandos a gente vai ver dizem respeito especialmente a como trabalhar com sistemas de coordenadas para inserção de elementos de projeto e também alguns comandos básicos de configuração da barra de status que a gente vai poder treinar tudo novamente através de um exemplo prático, através dos nossos roteiros de comando. Então, para a gente introduzir essa aula de hoje, você que já no seu curso já teve a oportunidade de ter contato com desenho técnico ou com geometria descritiva, sabe que quando se trata de desenho à mão, a gente, embora esteja ali aparentemente à mão livre, existem alguns instrumentos de desenho que vão nos auxiliar a traçar medidas de maneira correta, de maneira precisa. Lá no desenho técnico a gente tem esquadro, tem compasso, escalímetro e não somente as ferramentas, a gente também tem técnicas. A gente tem técnicas de decalque, por exemplo, linhas de referência. Tudo isso que a gente utiliza no desenho com a mão, o AutoCAD vai dar algumas ferramentas similares e outras ferramentas que só o desenho assistido por computador pode nos oferecer. Que ferramentas são essas? Como isso funciona no desenho assistido por computador? É isso que a gente vai ver a partir de hoje. Hoje a gente vai estudar como, primeiro, configurar corretamente a barra de status, a barra de comandos auxiliar, e também a gente vai entender o sistema de coordenadas do AutoCAD, que são justamente os dois meios pelos quais a gente já consegue garantir precisão ao desenho. Começando então pela barra auxiliar ou barra de status, aquela barrinha lá do canto inferior direito que eu disse para você que sempre que dá algum problema, normalmente é uma má configuração nessa barra, ela é formada de vários elementos. E dependendo de como ela esteja configurada no seu AutoCAD, talvez ela não esteja aparecendo do jeito que está aí na tela. Essa barra é formada por vários comandos, esses comandos podem estar ativados ou não. E eu trouxe uma lista, esse mapa que depois você pode ver com mais calma. O item 1 é o item das coordenadas, indica a posição do cursor. O item 2 indica se você está usando a aba modelo, a aba layout, como a gente falou na aula passada, a aba de adição do desenho ou a aba de plotagem. Também o grid, como você sabe, e o snap são comandos gêmeos aí, sendo que eles têm uma função um pouco distinta. O grid vai exibir a grade de desenho, já o snap vai limitar a inserção de desenho a pontos pré-definidos. O ortho ele vai restringir o cursor a desenhar elementos na horizontal ou na vertical, o cursor a linhas ortogonais. O 5, rastreamento polar, ele vai funcionar um pouco parecido com o ortho, mas ele vai rastrear o cursor para ângulos específicos. Desenho isométrico é uma configuração de prancheta para vista isométrica, que para o caso, por exemplo, de projetos hidráulicos, onde a gente precisa de vista isométrica, é bem interessante utilizar, por enquanto a gente não vai. Linha 7, comando 7 são as linhas de referência, também vai fazer um rastreamento de ajuste de objetos. O OSNAP, os pontos de referência 2D, é algo que a gente utiliza com frequência também, ele vai rastrear centros de círculos, vai rastrear extremidades, o que para garantir precisão ao desenho também é bem interessante. E aqui outros comandos, configurações de escala, configurações da área de trabalho, isolar ou ocultar objetos, monitor de variáveis do sistema, limpar tela, personalização. Todos esses comandos aqui vão ter alguma importância em maior ou menor grau. Esse, por exemplo, o 12, monitor de variáveis do sistema, já é mais para quem vai mais a fundo no AutoCAD, quem vai mais para uma personalização quase que a nível de desenvolvedor. Não vai ser muito importante, pelo menos aqui nessa parte inicial do curso. Mas eu destaquei aí, como vocês estão vendo, o 4, que é o modo de linhas ortogonais para planta baixa. Isso aqui é excelente, vai garantir que as linhas estejam sempre retinhas, não vai ter nenhuma linha torta. O 8, que é o OSNAP, é outro comando de destaque, porque vai também ajudar a gente a não ficar com nenhuma linha solta, as linhas vão estar sempre presas à extremidade correta. É também um comando que eu chamo a atenção.
E claro, comando de personalização que vai permitir a gente enxergar menos ou mais funções na barra auxiliar. Destaquei esses comandos, destaquei também aqui, como você está vendo, os atalhos no teclado para esses comandos mais frequentes. Essa é uma palavra introdutória dentro dessa parte de barra auxiliar, e mais na frente, ao longo dos exercícios, vocês vão ver que a gente vai estar sempre ativando ou desativando algum recurso nessa barra auxiliar. Além da barra auxiliar, a gente tem também o sistema de coordenadas como uma maneira de garantir precisão ao desenho. A gente tem o sistema de coordenadas do geralzão, o World Coordinate System. Esse WCS, ele não muda, é uma pré-configuração já. Quando você faz a CAD ISO, você usa o formato ACAD ISO, você está utilizando essa pré-configuração, é o 0 da prancheta. Já esse sistema de coordenadas do usuário é um sistema móvel e a gente vai explorar ele daqui a pouco no próprio AutoCAD. Veja que a parte aqui norte, oeste, leste e sul, ela permanece a mesma, e ela está dizendo que esse sistema móvel, esse sistema que você configurou, ele está inclinado em relação à orientação padrão do AutoCAD. E sempre que houver essa alteração, você vai perceber a indicação aqui, logo abaixo dessa espécie de rosa dos ventos, você vai ver logo abaixo aqui a indicação se você está trabalhando com o WCS ou com o sistema de coordenadas do usuário. Às vezes você tem um detalhe no desenho que está todo em função de medidas que estão todas em função de uma medida inclinada. E aí daí é interessante você trabalhar assim com esse sistema de coordenadas móvel. Muito bem, então a gente já conheceu a barra auxiliar, a gente já conheceu os sistemas de coordenadas. Agora, vocês devem lembrar também lá de geometria descritiva que a gente tem duas formas de inserir coordenadas. A gente pode inserir coordenadas absolutas ou relativas, e a gente também tem dois sistemas de coordenadas. A gente tem um sistema de coordenadas cartesiano e o sistema de coordenadas polar. Aqui também não é diferente. No AutoCAD a gente pode inserir coordenadas cartesianas absolutas, cartesianas relativas, polares absolutas, polares relativas, e a gente também tem a parte de inserção dinâmica, que, como o próprio nome já diz, ela vai permitir que você, na própria inserção, ela vai te dar a chance de escolher entre uma dessas inserções. Isso vai ficar mais claro a partir dos roteiros que vamos executar a partir de agora. No nosso primeiro roteiro de comando, o roteiro de comando 2.1, nós vamos explorar a configuração da barra de status. Então vamos agora para o AutoCAD, vamos saber como é que a gente configura essa barra. Bom, você já está aí com o AutoCAD aberto e também já está com o roteiro de comandos na tela. Então agora a gente vai seguir essa sequência. Já abri o AutoCAD, esperar o software carregar as ferramentas de trabalho, e a gente vai criar um novo arquivo de desenho. Já criei utilizando o padrão ACAD ISO. Lembre-se também de todas aquelas configurações que já falei sobre o nome e verificação das unidades. Daí o que é que eu quero que vocês façam nesse roteiro? Personalizar a barra de status conforme o modelo que eu disponibilizei para vocês. Nesse modelo que eu disponibilizei, pedi para que vocês configurassem a barra de status dessa maneira, né? Com as coordenadas selecionadas, o espaço de modelo, grade, snap, interferência de restrições não selecionada e por aí vai. Vocês percebam que é algo bem simples. À medida que você vai alterando, os comandos vão sumindo ou aparecendo aqui na barra. Então a primeira coisa é justamente ativar ou desativar algumas funções aqui nessa barra, tá? Então verifiquem a partir do que está lá no modelo de comando se a barra auxiliar está configurada corretamente ou não. Depois que vocês permitiram ou não a utilização de comandos aqui na barra de status, agora a gente pode ativar ou desativar algum desses comandos. Perceba que eu pedi lá que vocês desativassem o Demode, mantivesse o grid ativado, ativasse o comando ortho, mantivesse o comando osnap também ativado, e esse comando aqui relativo às escalas de
os objetos de anotação, manter também ativado. Beleza. Antes da gente começar a seguir no restante aí do roteiro de comando, observe que à medida que eu vou movendo o cursor do mouse, as coordenadas do cursor vão indicar se eu estou no primeiro quadrante, ou seja, coordenadas x e y positivas, no segundo quadrante, coordenadas x negativa e y positiva, no terceiro quadrante, coordenadas x e y negativas, e no quarto quadrante, coordenadas x positiva e y negativa. O cursor vai indicar justamente pelo WCS, ou seja, pelas coordenadas gerais. Se eu quiser trabalhar com um sistema de coordenadas do usuário, é bem simples. Basta eu selecionar esse sistema XY e posicionar ele onde quer que eu ache mais proveitoso, né? Eu posso aliar com uma determinada superfície de desenho. Não vou fazer isso para a gente ganhar tempo. Perceba que como o comando orto está ativado, ele só me permite ir na vertical ou na horizontal. Nessa nova posição, perceba que ele já nomeou aqui, ou já está trabalhando com o UCS, com o sistema de coordenadas mesmo do próprio usuário. Daí o que a gente pode fazer é voltar aqui para o WCS e trabalhar com o nosso sistema de coordenadas geral. Feito isso, a gente pode então partir para a execução do roteiro de comando. Vamos lá. O nosso roteiro de comando diz para a gente desenhar um retângulo de 8,55 metros por 6,72 metros. Então bora lá, a gente já sabe como a gente fez na aula passada. Digita ret, barra de espaço, indica o primeiro ponto 0,0 na origem. Daí o segundo ponto seria justamente o ponto do retângulo. Primeira coordenada x, 8,55, 6,72 o valor da coordenada y. Daí a gente tem o nosso retângulo. Beleza. Próximo passo então é exportar para ver se a gente executou corretamente o comando ou não. Daí, a partir de hoje a gente vai utilizar a aba layout de uma maneira diferente. Como seria? Primeiro você vai excluir a vista que já está presente aí na aba layout. Depois aqui na guia layout da Ribbon você vai clicar em inserir vista. E ao clicar nesta parte de inserir vista, você vai selecionar um retângulo que corresponda à área da vista. Selecionei este retângulo, aperto Enter e vou inserir essa vista na aba layout. Como ela ficou um pouco pequena, então eu posso redimensioná-la da maneira que eu achar mais pertinente. E aí, para a gente centralizar ou descentralizar um objeto, a gente vai destravar a viewport aqui nesse cadeado. Ao destravar a viewport, eu vou dar 2 cliques e vou fazer aquele mesmo processo de sempre. Com o comando PAN vou centralizar e com o comando zoom vou aproximar o desenho. Agora basta exportar em PDF. Se você executou o roteiro de comando corretamente, então você vai ter essa saída correspondente aos comandos executados. Bora lá então, roteiro de comandos 2.2. No roteiro de comando 2.2, depois de fazer toda aquela configuração que eu já pedi para vocês, de nomear, de inserir as informações de projeto e configurar corretamente as unidades de medida, então agora a gente vai finalmente aprender como utilizar coordenadas polares, coordenadas cartesianas através do comando line. Então o que é que eu vou pedir para vocês? Primeiro a gente vai trabalhar com o sistema de coordenadas cartesianas. Vocês vão digitar o comando line, que na versão português line, na versão português linha, na versão inglês line. Daí a gente vai começar com o sistema de coordenadas absoluto, ou seja, em relação à origem do eixo cartesiano. A gente vai digitar o ponto 0,0 e o próximo ponto para a gente formar a linha vai ser em relação a essa coordenada de origem. Como corresponde ao lado de 8,55 do retângulo,
Então eu quero que ele ande no eixo X 8,55 e não ande nada na altura. Então a coordenada Y será 0. Bom, a gente não está vendo nada, mas eu posso ajustar aqui a vista superior e aí eu percebi que andou sim as coordenadas que eu queria. Beleza, o próximo passo agora é a gente andar conforme as coordenadas relativas. Eu não vou mais pedir para a linha andar em relação à origem, mas em relação a esse ponto que está aqui agora. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza o arroba. Então, para a gente especificar agora a próxima medida, vai utilizar o arroba 0. Ou seja, eu não quero que ele ande mais nada em X, só quero que ele ande 6,72 em Y. Aperto Enter, tá aí a coordenada. E vou fazer a mesma coisa para as outras coordenadas. Em relação agora a esse novo ponto, vai ser arroba menos 0,855 em X e 0 em Y. E para a gente fechar o quadrado, agora só vai andar, obviamente, em Y. Então eu vou deixar arroba 0,6 menos 6,72 em Y. Beleza, tá aí feito o nosso primeiro quadrado utilizando apenas coordenadas cartesianas, ou seja, coordenadas x e y, e nas duas modalidades, absoluta ou relativa. Beleza. Agora, em vez de trabalhar com coordenadas x e y, a gente vai trabalhar com coordenadas polares, ou seja, coordenadas em que eu, em vez de inserir x e y, eu vou inserir um raio e um ângulo correspondente a esse raio. Como assim? Bora lá. Utilizando também o comando line, veja que eu já ativei o Dynamic Mode, ou a inserção dinâmica de entradas. E primeiro a gente vai utilizar o ponto de origem dessa linha em coordenadas cartesianas absolutas, 0,15 e 0,15, que corresponde à espessura de parede. Tá aqui. Daí o próximo passo, vocês estão vendo que o próprio Dynamic Mode ele já sugere as coordenadas polares. Veja que ela sugere primeiro a inserção de um raio, e à medida que eu vou movendo o cursor, ela também já sugere a inserção de um ângulo. Só que perceba, para a gente utilizar esse comando, essa entrada dinâmica em coordenadas polares, eu não vou mais separar as coordenadas por vírgula, vou separar as coordenadas pela tecla Tab. Então primeiro eu vou desenhar o raio 8,25 e claro, se eu quero uma linha horizontal, eu vou desenhar o comando 0. Beleza, então tá aí a nossa primeira linha. Agora perceba que os próximos raios e ângulos são formados em termos dessa linha que eu acabei de desenhar. Daí então a gente tem a inserção, obviamente em coordenadas polares relativa à última linha que eu acabei de desenhar. Daí a gente agora quer uma linha na vertical, então eu vou ter 6,42, tecla Tab, o ângulo de 90 graus. Vou ter um raio agora de 8,25 e o ângulo correspondente, tecla Tab, de 180 graus. E finalmente 6,42 e o ângulo correspondente, 90 graus. Observe que essa não é a maneira mais eficiente para se fazer um desenho no AutoCAD, mas é um importante treino para que a gente verifique como inserir essas coordenadas, como trabalhar com diferentes coordenadas. Para verificar se você executou o roteiro da maneira correta, vai ser aquele mesmo passo a passo. Vem aqui na aba Layout, você pode redimensionar aqui a aba, centralizar e exportar em PDF. Se o roteiro de comandos for executado da maneira correta, esse é o resultado que vai aparecer na sua tela. Então, pessoal, tá aí nossa segunda aula de AutoCAD. Espero que vocês tenham gostado. Nessa aula a gente já gerou um arquivo que a gente vai utilizar nas próximas aulas. A gente pegou a área geral de uma planta baixa
de um apartamento que a gente vai utilizar para as próximas aulas. Então já pode ficar tranquilo que a partir das próximas aulas os nossos roteiros vão se concentrar mais no projeto da planta baixa. A gente vai sair dessa discussão mais teórica e partir mais para algo aplicado. Espero vocês então nos próximos vídeos. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!